Você sabia que o Vaticano guarda mais de 80 quilômetros de prateleiras com documentos trancados? Entre relatórios da Inquisição, acordos diplomáticos e cartas escritas de próprio punho por reis e rainhas. Esse acervo guarda decisões que mudaram a história da humanidade. Hoje, você vai conhecer 5 documentos reais e comprovados dos arquivos do Vaticano. Registros que reescreveram a ciência, derrubaram impérios e revelam os bastidores das maiores controvérsias do mundo. Número 5, a Carta de Henrique VIII e o Cisma Inglês. No número 5, um pergaminho gigante com 85 selos de cera que alterou o mapa político e religioso da Europa. Em 1530, o rei Henrique da Inglaterra enfrentava uma crise dinástica severa. Ele precisava de um herdeiro masculino para consolidar o trono Tudor, mas sua esposa, Catarina de Aragão, não conseguia dar-lhe um filho homem sobrevivente. Apaixonado por Ana Bolena e determinado a se casar novamente, o rei britânico recorreu à autoridade máxima da Igreja Católica para anular a união. A carta enviada a Roma não trazia apenas a assinatura do monarca. Ela continha a chancela dos principais nobres, bispos e lordes do parlamento inglês. O tom da mensagem era de clara chantagem política. Os nobres alertavam que, caso o pedido de anulação não fosse atendido, a Inglaterra seria forçada a tomar medidas extremas por conta própria. O Papa Clemente VII recusou o pedido. As razões do pontífice envolviam dogmas teológicos e pressão política direta. A rainha Catarina era tia de Carlos V, o homem mais poderoso da Europa e imperador do Sacro Império Romano Germânico, cujas tropas haviam saqueado Roma poucos anos antes. Pressionado entre a ameaça de Henrique e a fúria de Carlos V, o Papa optou por manter a validade do casamento. A resposta da Inglaterra foi devastadora. Em 1534, o parlamento aprovou o ato de supremacia. Henrique rompeu definitivamente com a Santa Sé, declarou-se o chefe supremo da nova Igreja da Inglaterra e tomou as terras e riquezas dos mosteiros católicos britânicos. O documento preservado no Vaticano é o registro exato do momento de ruptura que deu origem ao anglicanismo e moldou a história do Reino Unido. Número 4, o Pergaminho de Quinon. No número 4, o documento histórico que desmentiu séculos de injustiça e revelou a manipulação política por trás da queda dos Cavaleiros Templários. A Ordem do Templo foi criada durante as Cruzadas para proteger os peregrinos na Terra Santa. Com o passar do tempo, os Templários acumularam terras, fortalezas e um sistema bancário internacional. Essa riqueza absurda chamou a atenção de Filipe IV, o rei da França, que estava profundamente endividado com a própria ordem. Na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, o rei francês ordenou a prisão em massa dos templários sob acusações de heresia, idolatria e crimes contra a fé. Por mais de 700 anos, a história oficial sustentou que o Vaticano havia concordado com as acusações e condenado os cavaleiros. Contudo, em setembro de 2001, a pesquisadora Bárbara Freire encontrou nos arquivos do Vaticano um documento esquecido por erro de catalogação: o Pergaminho de Quinon. Esse registro comprova que em agosto de 1308, o Papa Clemente V enviou cardeais ao castelo de Quinon para interrogar os líderes da ordem.
incluindo o grão-mestre Jacques de Molay. O documento mostra que, após ouvir os cavaleiros, o Papa os absolveu secretamente de todas as acusações de heresia. Clemente V concluiu que os rituais secretos dos templários eram práticas abusivas dos próprios membros, mas não heresia formal. Apesar da absolvição teológica, o Papa não teve força política para enfrentar a pressão do rei francês. Temendo um cisma na igreja ou uma invasão militar, Clemente V dissolveu a ordem por decreto administrativo em 1312 e permitiu que os líderes fossem executados na fogueira. O pergaminho de Quinon provou que a liquidação dos templários foi um crime motivado por interesses financeiros, e não uma punição religiosa. Número 3. As anotações do julgamento de Galileu Galilei. No número 3, os autos do processo que simboliza o confronto histórico entre a dogmática religiosa e a revolução científica. Em 1610, o astrônomo italiano Galileu Galilei direcionou o telescópio para o céu e fez descobertas que abalaram o pensamento clássico. Ele observou as fases de Vênus e as luas de Júpiter, reunindo evidências empíricas que sustentavam o modelo heliocêntrico proposto por Nicolau Copérnico. Galileu afirmava que a Terra não era o centro do universo, mas apenas mais um planeta girando ao redor do Sol. A tese contrariava a interpretação literal das escrituras adotadas pela Igreja Católica na época. Em 1633, Galileu foi intimado a comparecer perante o Tribunal da Santa Inquisição em Roma. Os documentos originais do processo, mantidos até hoje no Vaticano, registram detalhadamente cada sessão de interrogatório, as transcrições das acusações e as respostas do cientista. O dossiê revela a pressão exercida pelos inquisidores. Galileu, já idoso e doente, foi submetido à ameaça formal de tortura física caso mantivesse suas ideias. Para escapar da fogueira, em 22 de junho de 1633, o astrônomo ajoelhou-se na igreja de Santa Maria e leu uma declaração abjurando publicamente o heliocentrismo, declarando suas próprias descobertas como um erro. Os registros mostram que a igreja levou quase 360 anos para reconhecer formalmente o erro de sua condenação, o que ocorreu apenas em 1992, sob o papado de João Paulo II. Os papéis mantidos no Vaticano permanecem como prova física do julgamento que tentou parar a ciência. Número 2. As cartas do papado de Pio XII na Segunda Guerra Mundial. No número 2, os arquivos recentemente abertos que revelam a atuação da Santa Sé durante o avanço do nazismo e o Holocausto. Durante décadas, o papel do Papa Pio XII na Segunda Guerra Mundial foi alvo de intensos debates entre historiadores. Críticos o acusavam de omissão e de manter um silêncio cúmplice diante das atrocidades de Adolf Hitler, enquanto defensores sustentavam que ele agiu nos bastidores para salvar vidas sem expor a Igreja a retaliações ainda maiores. Em março de 2020, o Vaticano liberou milhões de documentos do acervo diplomático daquele período. Os arquivos revelam telegramas, cartas secretas e relatórios confidenciais trocados entre Roma, as embaixadas europeias e os governos dos Estados Unidos e da Alemanha. Os papéis confirmam que o Vaticano recebia informações detalhadas sobre as perseguições e as deportações de judeus dos campos de concentração nazistas a partir de 1941. Os documentos mostram a complexidade das negociações. De um lado, Pio XII mantinha uma postura oficial de neutralidade diplomática, temendo que denúncias públicas diretas
fizessem Hitler intensificar as perseguições contra católicos e judeus em territórios ocupados. Por outro lado, os registros provam que o Papa autorizou conventos, mosteiros e a própria cidade do Vaticano a abrigar clandestinamente milhares de judeus e perseguidos políticos. A abertura desses arquivos permite que pesquisadores avaliem com precisão o equilíbrio entre diplomacia, medo e ação humanitária em um dos momentos mais sombrios da história humana. O acervo expõe o dilema de uma instituição milenar diante da barbárie totalitária. Número 1. A última carta de Mary Stuart, antes da execução. E no número 1, a missiva mais dramática preservada no acervo do Vaticano, escrita no cativeiro por Mary Stuart, a rainha da Escócia. Mary Stuart era prima da rainha Elizabeth I da Inglaterra e, para os católicos europeus, a legítima herdeira do trono inglês. Considerada uma ameaça direta ao governo protestante de Elizabeth, Mary foi mantida em prisão domiciliar na Inglaterra por 19 anos. Durante esse período, o território inglês foi palco de diversas conspirações para derrubar Elizabeth e coroar a rainha católica. Em 1586, os serviços de espionagem ingleses interceptaram cartas que ligavam Mary a um complô, uma trama para assassinar a rainha Elizabeth. Mary foi julgada por traição e condenada à morte por decapitação. Sentenciada ao cadafalso, ela escreveu de próprio punho uma carta ao Papa Sisto V, em novembro de 1586. O documento é um testemunho histórico visceral. Mary reafirma sua fé católica, declara-se uma mártir perseguida por sua religião e pede ao Papa que interceda por sua alma, além de solicitar o perdão para seus executores. A caligrafia apressada e o tom de desespero expõem o impacto psicológico da condenação. O Papa tentou intervenções diplomáticas, mas o poder político de Roma sobre a Inglaterra já havia sido destruído décadas antes por Henrique VIII. Em 8 de fevereiro de 1587, Mary Stuart foi executada no castelo. Sua carta escrita à mão permanece no Vaticano como o registro final de uma das tragédias políticas mais famosas da Europa. Estes 5 registros provam que os arquivos do Vaticano guardam a memória dos eventos que moldaram o mundo moderno. Qual desses documentos históricos você achou mais impressionante? O segredo dos Templários ou o processo de Galileu? Deixa seu comentário aqui embaixo. E não se esquece, se inscreva no canal 5+, deixa seu gostei e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia de sempre, um grande abraço e até o próximo vídeo.